Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ó amados, a que eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No capítulo 1, só uma referência, o apóstolo Paulo diz, no verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo estava vivendo um momento final, preso, não se sabe necessariamente aonde, mas Paulo está escrevendo com a igreja que enfrentando duas dificuldades sérias no contexto do capítulo 4 do livro de Filipenses. Primeiro, os falsos profetas. E segundo, aqui ele fala da questão de uma quebra de comunhão entre duas lideranças. Nós precisamos entender que muitas circunstâncias na nossa vida criam em nós ansiedade e criam em nós situações de desânimo e faz com que a gente perca o foco de quem é Jesus na nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o seu tudo. Em Cristo nós somos nova criatura. Fomos reconciliados com Deus por Jesus. Somos nova criatura e herdamos de Jesus a vida eterna. Nós somos filhos de Deus, agora adotados em Cristo Jesus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a esperança nossa. E nesta noite, nesse contexto, eu queria pensar com os irmãos. Acabe com a ansiedade, com a alegria de Jesus. Como podemos espalhar a alegria de Jesus ao mundo se nós não estamos conseguindo nos alegrar? Alguns num período, outros por muito tempo. O que é que tem tirado a alegria do seu coração, mesmo sendo você um servo do Senhor? O que é que tem abalado a sua estrutura e feito com que você esteja um tanto desanimado? Nós precisamos pensar: como espalhar a alegria de Jesus se eu não estou me alegrando? Eu não quero dizer uma alegria de festa, não. Eu não quero dizer uma alegria porque comprou algo. Eu quero dizer uma alegria da espontaneidade, da liberdade do coração de servir a um Deus que é maravilhoso. Da alegria que, independente do que temos, eu sei que tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. A minha alegria não deve depender de uma festa. Minha alegria não deve depender de um perfume bom que eu comprei. A minha alegria deve depender de um Deus que é maravilhoso e de uma fé que eu tenho num Cristo que morreu na cruz do Calvário. A minha alegria deve depender de um Espírito Santo que me enche de sabedoria, que me ensina todas as coisas, que me consola. Um Deus que diz que está comigo em qualquer circunstância, desde que eu obedeça, desde que eu ande nos seus caminhos. Por isso, o Salmo 128, logo no início, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra de domingo, quando eu disse daquilo que Jesus falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amados irmãos, gosto muito da expressão quando o pastor Baruch prega, dizia assim: irmãos, aqui é só um vale. Estamos num vale. Estamos atravessando um vale, assim como o povo saiu do Egito e atravessou o deserto, chegou na Canaã, na terra prometida. Nós somos um povo que saímos das trevas, do pecado, estamos caminhando, irmãos, no deserto, para chegarmos no céu.
Não estamos lutando para conseguir o céu. O céu é garantia da obra de Jesus. Mas nós estamos caminhando num processo de santificação, onde o próprio Jesus caminha conosco. Lembra? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês terão aflição. Às vezes nós precisamos do pão, Deus manda, o próprio Cristo, que é o maná dos céus. Às vezes nós queremos tomar uma água, temos sede, e o Senhor sacia nossa sede, porque diz que aquele que crê nele, uma fonte de água viva, jorra do seu coração. Imaginou que coisa maravilhosa você ter a liberdade a qualquer momento, a qualquer hora, sem marcar horário, sem enfrentar a fila, de falar com Deus. Já viu a recomendação de quem for para o banco, para o supermercado, qualquer outra coisa, tem que ficar numa fila, 1 metro mais ou menos de distância de um para o outro. E não importa qual é a enfermidade, você pode chegar junto de Jesus, conversar com Ele e dizer o quanto você está sofrendo, o quanto você está com medo, o quanto você deseja que Ele o cure, o quanto você precisa dele. Nós precisamos pensar que Jesus realmente é a alegria daqueles que creem, porque na cruz do Calvário Ele suportou a vergonha, Ele suportou a ignomínia, Ele suportou as dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades para que nós pudéssemos ter alegria, paz, esperança. Paulo está fazendo suas últimas recomendações a essa igreja querida, a quem ele chama de minha alegria e coroa. Na língua grega, há 2 tipos diferentes de coroa. Diadema significa a coroa real, e Stéfanos, a coroa do atleta que sai vitorioso dos jogos gregos. Essa era a coroa de louros que o atleta recebia sob o aplauso da multidão que lotava o estádio. Ganhar essa coroa era a ambição suprema do atleta. No entanto, também Stéfanos era a coroa com a qual se coroavam os hóspedes, quando participavam de um banquete das grandes celebrações. Esta última palavra é que Paulo usa nesse texto. Paulo quer receber os louros, não pelo seu orgulho, mas pela alegria de ter sido recebido pela igreja, de ter investido na igreja, ter amado a igreja, ter ensinado a igreja. Qual o pastor que realmente é pastor que não ama a sua igreja? Qual é o pastor que não dedica a sua vida pela igreja? Qual o pastor, sinceramente falando, que não deseja que todos os irmãos estejam bem? O apóstolo Paulo, no verso 1, ele está dizendo assim: irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Amados irmãos, precisamos olhar para Jesus e estarmos firmes no Deus maravilhoso. Nós precisamos entender isso. A igreja que Paulo está escrevendo aos Filipenses, a igreja estava sendo atacada por falsos mestres. A igreja estava com problemas de comunhão. A igreja estava sendo atacada por dentro e por fora. E Paulo orienta a igreja a ficar firme. A palavra do grego é estekte. É a palavra usada para um soldado que fica à frente do inimigo firme, com toda a disposição de vencê-lo. Paulo está dizendo: fiquem firmes no Senhor, combatendo o bom combate. Ainda não acabou a sua carreira, irmão. Creio que ainda não acabou a minha. Devemos permanecer firmes no Senhor, porque a igreja vai estar passando e irá passar por grande tribulação. São momentos de perseguição. O pensamento filosófico do mundo, o pensamento intelectual das pessoas, lamentavelmente tem se inclinado para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. A igreja tem sido perseguida em todo o tempo. Jesus disse isso: vos maltratarão, vos perseguirão por amor, por conta do meu nome. Mas Jesus diz: regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Sim, Paulo está dizendo como um soldado firme no seu propósito, de lutar contra o inimigo, que tenta afrontar a nação, que tenta afrontar as famílias, que tenta afrontar a casa, que está de encontro à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o povo de Deus precisa estar firme nesse propósito, crente,
lutando. Nessa luta, irmãos, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Fique firme, irmão. Você firme fortalece o outro irmão, que vai ficar firme, e o outro irmão fortalece o outro, e assim a igreja estará fortalecida. Deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos na nossa caminhada, na corrida que está proposta, melhor dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Sim, Jesus suportou toda a vergonha para que nós fôssemos vitoriosos, e Ele venceu na cruz do Calvário. Nós precisamos estar firmes no Senhor, não é nos nossos conceitos, não é no que eu acho, não é no que eu penso. Eu penso assim. Quem quiser que... Não, é no que o Senhor pensa, é no que o Senhor acha. Aliás, o Senhor não acha, perdão. O Senhor tem convencimento do que é verdade. Só Ele é verdade. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso estar firmado no Senhor. A Bíblia diz assim, mas eu acho assim. Não, a Bíblia diz assim, é assim mesmo. A Bíblia quer assim, é assim mesmo. A Bíblia orienta assim, é assim mesmo. Depende de circunstância. Não, querido. É a palavra de Deus. E Deus deseja que você obedeça. Se você não quer, é uma questão que você vai ter que brigar com Deus. Deus é perfeito. Deus é soberano. Não há outra questão. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Não existe 3 termos. Só existe um termo, aliás, obedecer. Não obedecer é uma decisão minha que vai contrária ao plano de Deus para a sua vida. Então só lhe resta obedecer. Porque se não obedecer, as consequências vêm. A igreja estava com problemas de comunhão. E Paulo estava escrevendo: vivam em harmonia. É uma outra coisa que quebra a ansiedade. Viver em harmonia. Na igreja, no trabalho. Pai do céu, quantas pessoas quebram a harmonia e perdem paz de espírito porque querem prevalecer suas opiniões, seus planos, suas vontades, seu jeito, seu gosto, sua maneira de ser, sua maneira de querer, sua maneira de pensar, e quebram a harmonia, seja no trabalho, na academia, no comércio, no trabalho, na igreja, em casa, sozinho. Tem gente que não consegue viver harmonia consigo mesmo. Trabalho anteriormente, eu não conheci, mas em Recife tinha uma pessoa que era tão problemática que colocava ela para trabalhar sozinha numa sala. Incrível que pareça, ela brigava com ela mesmo. Tinha vezes que ela saía da sala braba, chateada consigo mesmo. Tem gente que quebra a harmonia consigo mesmo e aí não consegue viver bem com ninguém. E às vezes até xinga Deus. Precisamos viver em harmonia. Evódia significa, a palavra Evódia, o nome Evódia significa doce fragrância. Paulo está escrevendo aqui no versículo 2. O que eu rogo a Evódia, que também assim, que vive em harmonia no Senhor. No Senhor. Você pode até não ter condições de viver por você mesmo, mas tem que ser no Senhor. Tem que se quebrantar, tem que se humilhar. Tem que viver no Senhor. Evódia significa doce fragrância. E Sintique significa boa sorte. Mas estavam vivendo de maneira repreensível. Eram liderança na igreja e viviam na luta do Evangelho, viveram na luta do Evangelho com o apóstolo Paulo. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, lutavam por causas pessoais. Essa atitude das irmãs era uma ameaça à unidade da igreja. O grande problema é esse. Desavenças, falta de harmonia na igreja, prejudicam a unidade da igreja como um todo. É preciso levar em conta que os nossos nomes, os que são servos de Cristo, estão escritos no livro da vida. Quebre a ansiedade pensando nisso. O seu nome está escrito no livro da vida. Não há que aconteça nesta vida. Não importa o que aconteça nesta vida. Creia nisso, seu nome está escrito no livro da vida, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Para que perder tempo com tantas coisas que não valem a pena? A igreja estava vivendo a situação em que a liderança estava em conflito.
Evódia e Sintique estavam trazendo problemas para a igreja. E Paulo pediu que elas vivessem em harmonia. Sim, e peça a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Se você pode ajudar, irmão, ajude alguém que está vivendo assim. Pois lutar ao meu lado, no curso, na causa do Evangelho, com Clemente, os meus demais cooperadores, os quais os nomes estão no livro da vida. Paulo sabe o valor, Paulo sabia o valor de Evódia, Paulo sabia o valor de Sintique, Paulo sabia a contribuição que ela deu para que a igreja estivesse fortalecida, mas que neste momento estava vivendo um tempo difícil. E isso causa ansiedade. Precisamos viver em harmonia, estar firme no Senhor, para que o nosso coração não se encha de ansiedade. Acabe com a ansiedade, com a alegria de Jesus. Sim, o apóstolo Paulo no capítulo 4, no versículo 4, no capítulo 4, ele vai dizer assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente, alegrem-se. Interessante que, de acordo com o ensino do reverendo Hernando Dias Lopes, ele declara algo sobre a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre 3 características da alegria. Achei curioso quando vi isso, ele dizendo que a alegria é uma ordenança. Já entendeu isso? A alegria do Senhor é a ordenança do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Não é simplesmente eu quero ser alegre ou não quero deixar de ser. Não. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. É uma ordenança. Ansiedade vai de encontro ao plano de Deus para a minha vida. Então eu preciso me alegrar no Senhor. Deus está mandando você se alegrar. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. O ide de Jesus, o fazer discípulos, é levar ao mundo essa proposta de alegria. E se nós não estamos vivendo esta alegria de Jesus, como é que vamos contagiar o mundo, levar ao mundo essa alegria de Jesus, principalmente agora, no momento em que as pessoas estão ansiosas? As pessoas estão buscando uma resposta. As pessoas estão questionando porque Deus permitiu. Já vi alguém colocando por que Deus permitiu o coronavírus? Porque se espalhou sobre a terra. E nós precisamos estar em harmonia com o Pai, firme no Senhor, alegres em Jesus, para dizer a essas pessoas que a esperança é Jesus. Ah, mas já morreram 15 mil pessoas no mundo todo com coronavírus. Sim, já morreu mais de 300 mil de resfriado. Milhares e milhares de pessoas morrem de parada cardíaca durante o ano. Há muitas enfermidades que matam no mundo todo. São mais de 1.000 mortos por ano de homicídios no estado de Pernambuco. Já estamos aí em 600 e alguma coisa, se não me falha a memória. Morrer faz questão da vida. Mas viver é uma proposta de Deus para você e para mim. É tanto que Jesus morreu por nós para vivermos eternamente. A alegria é uma ordenança de Deus. E quando nós buscamos o Senhor, nosso coração se enche de alegria e o nosso rosto fica brilhante, radiante. Porque não é uma alegria que depende das coisas, mas uma alegria que depende exclusivamente do Espírito Santo que age na minha vida. Uma outra coisa é que a alegria é ultra circunstancial. A alegria do Senhor, a alegria do crente, a alegria da vida de um servo do Senhor não depende das circunstâncias. Não depende do que está acontecendo. Não depende do que eu tenho. Não depende do que eu sou. Depende exclusivamente do que Deus é e do que Ele pode fazer por mim e por você. Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo. Eu lembrei, agora a gente vê algumas coisas de ciências e chegou um tempo, eu lendo a revista super interessante, e aí de repente o cientista descobre que achava que tinha uma região lá do mar, as regiões abissais, que não existia vida. Eles não tinham tecnologia para chegar lá, mas um dia descobriram a tecnologia, montaram e conseguiram chegar nas regiões abissais e encontraram formas de vidas, plantas, animais, serpentes marítimas, adaptadas para aquele ambiente de completa escuridão. São peixes estranhos, são animais realmente
estranhos. Mas aí o homem vai vendo como Deus é soberano. Há uns dias atrás eu vi, não lembro se nos Estados Unidos, o fenômeno que ocorre em que lado a lado estava o Sol e a Lua num alinhamento. E eu achei isso interessante, nunca tinha visto. Vi aqui em Carpina, o Sol ainda para sair e a Lua ainda estava no... Aí eu vi, até batei umas fotos. Mas essa que eu vi na internet achei interessante. Porque Deus nos surpreende a cada dia com as suas maravilhas. Deus é soberano. Então, querido, a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas depende de um Deus que é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alegre-se no Senhor. Alguém diz, mas Paulo estava preso. Sim, ele estava preso, mas a prisão não era a circunstância da sua alegria. A alegria dele era o Senhor, independente da prisão. Claro que Paulo não queria estar preso, mas era a circunstância. E essa circunstância não tirou a alegria de Paulo. Ele tinha outras coisas mais importantes, como cuidar da igreja. Por isso que ele está escrevendo para a igreja. Ele tinha coisas mais importantes de que os irmãos ficassem firmes e se alegrassem com ele nas tribulações, porque ele sabia que estava sofrendo por conta do amor a Cristo, por conta da obra que ele realizava para Cristo, por conta do amor à igreja. E uma outra coisa, irmãos, a alegria que Paulo fala é uma alegria cristocêntrica. É essa alegria que está em Cristo. Por isso, nós que somos nova criatura, nós que fomos resgatados das trevas, nós que temos a alegria de falar com Deus, nós que temos agora a mente de Cristo, nós que agora temos o discernimento da palavra de Deus, nós agora que temos o Espírito Santo de Deus, nós agora que sabemos que Cristo nos reconciliou com o Pai, é esta alegria em Cristo Jesus que deve motivar a nossa vida. É uma alegria cristocêntrica, porque Cristo já desmanchou na cruz do Calvário, já rasgou a cédula promissória que havia contra nós. Ele suportou a vergonha para a alegria que estava proposta para nós. E aí ele disse, quando ele disse está consumado, irmão, é porque estava consumado e realmente é real. A possibilidade de ser feliz, ainda que você esteja enfermo, ainda que alguém esteja preso, pagando por uma pena, ainda que alguém tenha perdido um ente querido, ainda que você esteja assustado com o coronavírus, ainda que você esteja duvidoso de como vai ser seu futuro, ainda que você esteja esperando seu príncipe, sua princesa para casar, ainda que você não tenha sua casa e deseja tanto comprar sua casa, a alegria está em Cristo Jesus, que já lhe dá garantia de vida eterna. Não anda ansioso por nada. Verso 6, Paulo diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Amados irmãos, apresente tudo a Deus, tudo, tudo. Qualquer situação, converse com Deus. Ansiedade traz medo, filho. Muito medo. E se a ansiedade for aumentando, traz mais medo ainda. Traz medo até de ter medo. Traz medo do medo. Ansiedade traz esses transtornos. Ansiedade traz enfermidades físicas. Traz enfermidades na alma. Traz enfermidades na mente. Ansiedade traz situações difíceis para viver. Ansiedade tira a paz. Sim, perde-se o sono, perde-se a fome, perde-se a vontade. Ansiedade tira a paz. Aí alguém, mas Cristo está no coração. Sim, mas se não estivermos firmes no Senhor, se nós não estivermos confiantes no Senhor, se nós realmente não administrarmos a nossa alegria como ordenança do Senhor, com uma alegria independente das circunstâncias, com uma alegria firmada em Cristo, nós perdemos a paz. Cíntico e Evódia perderam a paz, perderam a alegria. Elas estavam vivendo um conflito, não se sabe bem certo porquê, mas Paulo está preocupado dizendo, olhe, vamos cuidar disso, cuide dessas duas mulheres, são líderes na igreja. Clemente, ajude.
Ajude para que isso se desmanche, porque eu sei que elas não estão bem. Jesus ensinou que devemos amar o próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se não se ama o próximo, não se ama a si mesmo. Se não ama o próximo, não se ama a si mesmo, não tem como amar a Deus. Mas também não se ama a Deus sem amar a si mesmo, sem amar o próximo. Uma coisa depende da outra. Paulo sabia muito bem que aquelas duas mulheres, líderes, servas do Senhor, não estavam bem e iam contaminar a igreja, porque o time de Evódia, alguns vão ficar com Evódia, alguns ficaram com Sinti, uma fica dizendo uma coisa da outra, e aí daqui a pouco a igreja fica contaminada. E onde é que fica Cristo nisso tudo? Fora do coração das pessoas, da vida das pessoas, da vontade das pessoas, da alegria das pessoas. Então a tragédia é grande. Ansiedade tira a alegria. Ansiedade é desconfiar das promessas de Deus. Ansiedade é quebra de comunhão com Deus, consigo, com o próximo. Ansiedade é deixar de olhar para Deus e focar nas circunstâncias. Ansiedade, a gente fica numa situação que a gente olha a falta de dinheiro, olha o problema de saúde, olha a intriga, olha o carro que está quebrado e não pode consertar, olha tudo que está ao nosso redor, que tira a nossa alegria, que tira a nossa paz, que tira a nossa ansiedade, e a gente não consegue olhar para Jesus, a gente não consegue olhar para Deus, e não consegue depender, ainda que a gente leia a Bíblia, a gente ora, mas se a gente não parar para descansar em Deus, não se quebra a ansiedade. Porque é Deus que tem que estar centralizado no seu coração, no seu pensamento. E a gente precisa parar de lutar. Lembra do Salmo 46, verso 10, quando Deus disse: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Fique quieto. Fique quieto. Não é fácil para mim e para você, mas nós temos que aprender. Nós temos que entender que é uma ordem de Jesus viver alegre. Nós temos que entender que a nossa alegria depende da minha harmonia com meu irmão, com Deus, com o meu próximo. Nós precisamos entender isso. A ansiedade é dar crédito nas coisas que se ouve ou vê e não dar crédito e confiar na palavra de Deus. Às vezes a gente ouve um conselho, às vezes a gente ouve um vídeo, a gente ouve uma mensagem no WhatsApp, a gente crê naquilo que estão dizendo. Às vezes são coisas até boas, mas a gente não quer dar crédito que a palavra de Deus diz. A gente não quer crer no que Deus diz. A gente não quer crer. E aí a gente fica perdendo tempo e tomando decisões que Deus não quer que a gente tome. Perguntei uma vez a uma pessoa, disse: o que você está fazendo? Foi Deus que mandou você fazer? Eu disse: não, Deus não me disse nada não, mas eu acho que é assim porque ele não foi contrário. Eu disse: não é assim. O fato de dizer que de Deus não dizer que não concorda, não quer dizer que ele concorda. Você precisa ouvir dele. Se você planejou algo e pretende fazer, você precisa ouvir de Deus. Assim como o filho deve esperar do pai uma orientação, a gente tem que ouvir de Deus. Mas às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas, fazem como quer, planejam como quer, às vezes porque tem dinheiro, às vezes porque tem um conhecimento, às vezes as circunstâncias foram favoráveis. E aí depois ficam xingando e culpando Deus. Com pessoas às vezes ficam tão ansiosas que não esperam Deus dar uma resposta, que não esperam Deus agir, que não esperam Deus direcionar, que não esperam Deus proteger. E aí vão ficando ansiosas e não dá certo e ficam achando que Deus esqueceu delas. Elas ficam tão ansiosas que não conseguem ter alegria. Então precisamos nessa noite refletir nisso. Acalma o seu coração com a alegria de Jesus. Não deixe o coronavírus tirar a paz do seu coração. Não deixe o isolamento social tirar a paz do seu coração. Não deixe simplesmente a declaração das autoridades tirar a paz do seu coração. Não deixe aquilo que você ouviu, que você não entendeu. Não deixe aquilo que você acha, que alguém pensou, que disse. Não, querido. Fique quieto, tenha calma, deixe Jesus acalmar o seu coração, para que você se encha com a alegria de Jesus. Percebe por que Paulo diz isso? Alegrai-vos no Senhor, outra vez, alegre-se. E aí ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida, seja
a maneira, a gentileza de vocês, a ação amável, a simpatia de vocês. E isso provém do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Então, quer viver alegre, satisfeito, descanse no Senhor. Finalmente, irmãos, no versículo 6, Paulo ensina que nós devemos orar. Ele diz assim: não ande ansiosos, já estou quase terminando. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça. A expressão que Paulo usa aqui no grego, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. A oração tem um sentido também, a ideia de adoração. Quando eu busco ao Senhor, primeiro eu preciso adorá-lo. Quando eu busco ao Senhor, eu devo buscar com o coração, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele é o único digno de oração. Não devo buscar ao Senhor só quando o tempo sobra, só quando as coisas estão a perigo. Não devo buscar ao Senhor só quando eu não tenho o que fazer. Não, eu devo buscar ao Senhor sempre. Eu devo adorar o Senhor com todo o meu coração. Eu gosto sempre de usar aquela expressão, aquele grito que você dá quando o seu time está na final e falta 2 segundos para terminar o jogo, e ele está perdendo, e aí você já perde a esperança, e está coçando a cabeça, de repente, ele faz um gol, no último minuto faz um gol, e ele é campeão, e você dá um grito, e você pula, e você se alegra, e você não tem como conter. É mais ou menos isso, é muito mais do que isso, porque o time passa, o time perde, o time ganha esse ano, não ganha no ano que vem. E servir ao Senhor e adorar o Senhor é uma alegria constante, porque o meu Deus não perde, o meu Deus não muda. Eu sei que é o seu Deus também, o nosso Deus não perde, nosso Deus não muda, nosso Deus não perde, Ele simplesmente é Deus. Não precisa de outra coisa. A alegria do seu time que venceu é passageira. A alegria do meu Deus que morreu na cruz do Calvário é eterna. O seu Deus é eterno. O sacrifício de Jesus foi para a eternidade. Então, filho, adore ao Senhor em espírito e em verdade, louve o seu nome, glorifique. Mas também, Paulo diz na oração, apresente os seus pedidos a Deus, diga a Deus o que é que você quer. Deus, eu estou sem pão, eu preciso de pão, me ajuda, Senhor. Eu estou passando necessidade. Deus, eu estou com medo. Diga, Deus, eu estou com medo do coronavírus, não permita que isso aconteça. E se acontecer, Deus me ajuda, Senhor, a enfrentar essa luta. Deus, eu estou com medo do que está acontecendo. Conte para Deus, fale para Deus. Fale da sua alegria, fale do seu medo, fale da tristeza, fale para Deus, apresente os seus pedidos. E ele diz assim, em tudo, em oração e súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, confie no Senhor, busque o Senhor e espere em Deus, com ações de graça, agradeça a Deus. A ideia de que Ele vai fazer, alguma coisa Ele vai fazer. Às vezes a gente fica decepcionado porque a gente pede de um jeito e quer que Deus faça daquele. Mas eu digo uma coisa, eu aprendi que Deus só faz o melhor. Ainda que o que a gente esteja pedindo seja de acordo com a sua vontade, quando Ele responde, é sempre melhor. Eu nunca vi, nem ouvi alguém dizer, e na minha experiência, nunca Deus me deu algo inferior ao que eu pedi, ou Ele deu igual ao que eu pedi. E na maioria das vezes Ele sempre dá o melhor. Fique certo nisso. Deus nunca dá nada que traga para a gente tristeza. Você pode até não compreender alguns momentos. Você pode até não compreender porque que tem que ficar em casa agora. Você pode até estar chateado com Deus, mas Deus, eu tinha um plano, eu ia não sei para onde, ia viajar, ia fazer compras, ia para o shopping, e agora eu não posso fazer nada. Tenha calma. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Aprenda com esse momento. Agradeça a Deus. Agradeça por estar em casa. Agradeça porque as autoridades estão cuidando da gente. Agradeça porque ainda tem algumas situações. Agradeça por tudo. E finalmente, irmãos, descanse no Senhor. Ore, descanse no Senhor. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, encherá o nosso coração. Preste atenção, essa paz é sobrenatural, ela vem de Deus. Não é uma reação de acordo com o que a gente conseguiu resolver, não. Você pode até não ter resolvido o seu problema, mas se você descansar no Senhor, a paz vem do mesmo jeito. Deus pode até não ter tirado o tumor do seu corpo, mas a paz vem do mesmo jeito.
Deus pode ainda não ter arranjado um emprego para você, mas a paz de Deus vem do mesmo jeito. E no tempo certo, Deus faz aquilo que Ele quer fazer, para que a sua paz permaneça e o nome dEle seja glorificado. Segunda coisa, a paz de Deus não é uma coisa racional, não. É uma coisa que excede o entendimento da gente. A gente fica sem muitas vezes entender, mas pela fé a gente compreende que Deus é assim. A paz de Deus excede. Como pode alguém ter paz em meio à tribulação? Só a paz de Deus. Como é que alguém pode se sentir alimentado se não tem o que comer dentro de casa? Só a paz de Deus. Lembra de uma professora, que eu não lembro o nome, que ela sofreu um acidente em que perdeu as duas pernas, e um repórter foi perguntar a ela, disse, você está sentindo como? Desculpa perguntar, mas agora você perdeu a razão de viver? Disse, não, eu não perdi a razão de viver. Eu estou muito bem. Mas como é que você está bem se você perdeu duas pernas? Eu perdi as pernas, não perdi a vida, não. Eu não tenho as pernas, mas eu tenho a vida ainda. Deus me deixou vida. Eu tenho meus braços, eu tenho minha cabeça para pensar, eu tenho meus filhos. E é só uma questão de eu não ter pernas. Mas a minha vida não acabou. Eu tenho que vivê-la. Que testemunho. Que palavra. Querido, a nossa vida é o Senhor. E a paz excede a compreensão humana. Outra coisa, quem guarda o seu coração e a sua mente é Deus, quando a paz de Deus invade o nosso coração. E depois, tudo é possível por causa de Cristo. Foi Jesus que conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário. A paz do Senhor excede. A paz é do Senhor que vem para a gente. A paz do Senhor acalma mente e coração. Deixe a alegria de Jesus acabar com a ansiedade do seu coração. Descanse no Senhor. Durma hoje nos braços deles. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por este momento com os teus servos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Até domingo, irmão, se Deus permitir, de 9 horas da manhã e à noite, 6 horas da noite. E qualquer coisa, irmãos, pode ligar para o meu telefone, pode entrar no WhatsApp e nós estaremos assim providenciando o que for necessário para a sua necessidade. Que Deus abençoe. Uma boa noite.